Meu nome é Lilian, sou advogada e professora e eu vou falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Quando se utiliza a arbitragem como forma de solução de controvérsias, especialmente nos negócios internacionais. Bom, em primeiro lugar, a diferença essencial entre essas duas formas é temporal. Das duas, se escolhe a arbitragem como forma de solução de problemas e se afasta a competência do Poder Judiciário. Mas a cláusula compromissória, ela vem antes do problema. Quando as partes colocam a cláusula compromissória lá no contrato, elas não imaginam, elas não querem, na verdade, que ocorra um problema no futuro. Elas não querem, na hora que estão negociando o contrato, que lá adiante uma delas não cumpra ou que haja uma dificuldade de interpretação. Elas não querem isso. Mas, se acontecer, já ficou claro entre elas que o meio escolhido para resolver o problema é a arbitragem, né? E não o Poder Judiciário. Então, a cláusula compromissória, normalmente ela vem inserida dentro de um outro contrato, né? De compra e venda, de representação, de agência, em que as partes antecipadamente já retiram, né? Afastam a competência do Poder Judiciário para resolver aquela demanda. E aí, se porventura ocorreu problema e as partes não conseguirem resolver, a parte prejudicada não pode ir até o Poder Judiciário e pedir para o juiz resolver a demanda. No máximo, se a cláusula compromissória for vazia, não disser quem decide, não definir árbitro nem câmara de arbitragem, o Poder Judiciário, o juiz da causa, vai, ao final, entregar como resultado um compromisso arbitral. Vai dizer quem vai decidir o problema, qual ato, qual câmara, e vai remeter para a arbitragem a solução daquele problema. Então, é muito importante conhecer exatamente quais são as consequências de se colocar lá uma cláusula compromissória no contrato. É importante definir a importância de deixar tudo muito claro na cláusula compromissória para evitar uma demanda judicial que não vai levar a lugar nenhum, a não ser o início de um processo de arbitragem. É importante dizer aqui que as cláusulas compromissórias devem ser cheias, ou seja, tem que se investir um pouquinho mais de tempo na hora de fazer um contrato e definir com detalhes quem vai resolver, como que vai se dar o início do processo de arbitragem, como é que vão ser feitos os pagamentos, os honorários aos árbitros, as custas, especialmente qual é o direito material aplicável. É bom investir um pouquinho de tempo e colocar lá, mesmo que talvez o conflito não aconteça, mas já deixar bem claro como que se daria o início, o desenvolvimento de um processo de arbitragem caso uma controvérsia que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes apareça. Não se recomenda uma cláusula compromissória vazia, uma cláusula que simplesmente diga eventual problema será resolvido pela arbitragem. Isso não é uma boa técnica, porque se ocorrer o problema, a parte prejudicada não sabe a quem se dirigir. Precisa do acordo da outra para definir qual vai ser o árbitro ou a câmara de arbitragem que vai ser competente para resolver aquele problema. E aí se cria um novo conflito, uma nova controvérsia. Se a outra parte não quiser, de comum acordo, firmar um compromisso arbitral, que é então contrato de arbitragem firmado depois que o conflito já existe, a parte prejudicada vai ter que procurar o Poder Judiciário para firmar o compromisso arbitral judicial. E aí o que era para ser sigiloso se torna público, aquilo que era para ser mais rápido se torna muito demorado, porque tem que esperar toda a demanda judicial para daí dar início ao processo de arbitragem, e aquilo que era para ser um custo mais baixo vai se tornar um custo bem mais elevado, porque tem todos os custos, as custas judiciais, mais as custas e os honorários da arbitragem. Então, não se recomenda uma cláusula compromissória vazia, aquela que não diz absolutamente nada, a não ser que eventual conflito se resolva pela arbitragem. Isso pode trazer mais problemas do que soluções, tá? Então, antecipadamente, mesmo assim, é importante que as partes de comum acordo, se quiserem afastar a competência do Poder Judiciário, já digam claramente quem vai resolver, como e como, quando.
ok? Compromisso arbitral, então, é um contrato que vem depois do conflito. Já temos um problema e não queremos levar ao Poder Judiciário. Então, as partes podem, apesar de não entrarem em acordo no fundo do problema, elas escolhem uma câmara ou um árbitro, uma câmara de arbitragem é um árbitro que vai aceitar aquele compromisso, né, de tocar aquela demanda, de tomar uma decisão, emitir um laudo. E aí, ao final das contas, nós temos um contrato que tem pelo menos as duas partes em conflito, mais o árbitro ou a câmara que vai assumir o compromisso de administrar aquele conflito e, ao final, emitir um laudo arbitral. Tá? Então, a principal diferença entre cláusula compromissória e compromisso é temporal. Tá? Na cláusula, as partes antecipadamente resolvem afastar a competência do Poder Judiciário, tomara que não tenha conflito, mas se tiver, já dissemos logo que não queremos o Poder Judiciário, e aí se recomenda que mesmo assim as partes detalhem, né, quem vai resolver, como que vai resolver, faça uma cláusula compromissória cheia, para evitar lá no futuro que uma cláusula vazia não ajude em nada, só piora. O compromisso, então, é algo que vem depois. As partes podem decidir levar a arbitragem, mesmo que o conflito não, mesmo que antes do conflito não se tenha decidido pela arbitragem, mas o principal interesse delas é evitar que aquele problema se torne público ou que se tenha uma solução com tempo indefinido. Né? Nós não podemos nunca garantir quanto tempo uma demanda judicial vai levar. E aí, na arbitragem, no compromisso de arbitragem, compromisso arbitral, é possível definir claramente quais são os prazos a serem cumpridos. E o árbitro, se ele aceita isso, claro, ele assume o compromisso de respeitar esse processo escolhido pelas partes. Então, o compromisso de arbitragem, ele vem depois. O que esses dois têm em comum? A possibilidade de afastar a competência do Poder Judiciário para aquela demanda. O juiz, se porventura pegar um processo que tem lá um contrato com cláusula compromissória, ele não tem competência, a não ser que as partes façam um distrato daquela cláusula, ele não tem competência para decidir quem está certo, quem está errado, para definir qual obrigação deve ser cumprida. É só o árbitro, ok?